Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast do Sem Censura, que é o meu canal, sendo difundido aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, para aqueles que querem conhecer um pouco da realidade e analisar sob o prisma do, da razão, né, através da lógica, né? Muita gente consegue usar a percepção, entende os fatos, mas não consegue integrá-los de uma maneira adequada para fazer uma relação de causa e efeito, não apenas aquilo que está acontecendo, mas também as consequências disso que está acontecendo em termos históricos, né, prospectivos. E eu tenho tentado embasar o meu trabalho todo sempre nesse duo, né, realidade e lógica, para tirar as conclusões necessárias para que a gente possa organizar o nosso pensamento e tentar entender o que que vai acontecer no futuro, porque, afinal de contas, é com a história que a gente aprende e é com a razão que a gente traça os melhores caminhos para que a gente possa manter a nossa vida, realizar os nossos propósitos e alcançar a felicidade que todos nós desejamos. Hoje, eu estou levando essa conversa aqui, uma pessoa que há horas eu estou querendo convidar, uma pessoa muito querida, a Raquel Rachevski Scapa, que, como vocês podem perceber, tem uma relação de parentesco comigo, que ela vai explicar qual é, e isso dentro da mini bio que ela vai fazer sobre ela, para que a gente saiba quem ela é, o que que ela faz, o que que ela está fazendo em Israel, o que que levou ela a percorrer esse caminho e o que que ela tem experimentado, né, e quais são as suas conclusões a respeito dessa experiência para nos dizer um pouco mais sobre o que que Israel está enfrentando, não só em termos de conflito, né, que isso está sendo extremamente coberto, né? Eu acho que nenhuma guerra tem a cobertura como as guerras que Israel sempre se envolve, né? Quando se defende daqueles que o atacam, né? Mas o que realmente a Raquel pode contribuir, que muito pouca gente pode fazer, de uma maneira consistente, de uma maneira baseada nisso que eu falei, na experiência e na análise lógica das coisas, é como está a vida em Israel, né? O dia a dia, o cotidiano, a vida do israelense, seja ele cristão, árabe, ou judeu, ou ateu, que tenta tocar a vida adiante com esse conflito acontecendo a todo momento, né? Então, Raquel, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar conversando aqui contigo e eu gostaria que tu, então, te apresentasse um pouco para quem está nos ouvindo e falasse, introduzisse o assunto, vamos dizer assim, com o qual tu concordaste em abordar. Bom, boa noite daqui de Israel. Roberto, boa tarde aí no Brasil. Muito obrigada pelo convite. E é assim, mútuo, porque fazia tempo que eu queria conversar contigo. Ótimo. Bom, podem me chamar de Raquel, que é um nome em português, Rachel, né, ou em hebraico, ou como me chamava a minha avó Rosa, Ruchal, mas eu prefiro Raquel ou Rachel, então vamos ficar aí. Bom, Raquel Rachevski, sim, porque os nossos pais, o teu pai Roberto, meu pai Sadi, Meu teu pai, pai Marcos. é Marcos, o Sim. teu pai é Marcos, e meu pai O Sadi? eram primos, primos irmãos, é, Sim. que mora inclusive em Cidreira, no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu acho que ele também era primo da tua mãe, da tia Anitta, por parte da família Salt, se não estou enganada. Mas até aqui o parentesco. Estou em Israel há mais de 40 anos. Eu vim para Israel com 16 anos, em 1982, já na época da Primeira Guerra do Líbano. É, que realmente os meus colegas, eu deixei o ginásio no Brasil, estava no segundo ano do segundo grau, e os meus colegas me diziam que eu era louca. Porém, eu, com tudo que acontece ao nosso redor, com a guerra, as guerras, mais de uma, eu aterrissei em Israel no meio de uma guerra,
estou vivendo outra, e não é a primeira. Eu me sinto tão segura, em comparação com outros países. Não vou dizer nem Brasil, outros países que eu visitei. É, quando eu cheguei em 82, eu estive num internato, um internato onde havia um grupo de alunos brasileiros, era chamada a classe brasileira em Israel, e eu vim, sem passagem de volta para o Brasil, ou seja, vim para ficar mesmo. É, eu trabalhei desde cedo, tanto na escola como logo depois que eu saí. E aí venho, hoje sou radialista, jornalista, tenho dois programas de rádio, um em português, que é o Voz de Israel, mais antigo, que começou em outubro, com os eventos de outubro de 2000, quando começou a chamada Intifada, ou seja, a rebelião ou revolta em árabe, eh, que daquela época sofríamos aqui ataques terroristas das mãos de terroristas suicidas todos os dias. Haviam dias que mais de um, e haviam dias que mais de dois. Então, naquela época, quando ainda a internet não era o que é hoje, mas eu podia acompanhar um pouquinho do que eram as notícias sobre Israel no Brasil, o que me levou a começar toda essa área de jornalismo foi a minha ira, indignação, com as mentiras que contavam sobre Israel. Uhum. Então, na época, eu perguntei para o meu pai, que tinha um programa de rádio sobre Israel, inclusive. Eu perguntei para ele por que ele não me colocava no programa de rádio. Aí ele me anunciou: bom, eu já não tenho programa, mas você fala hebraico, você fala inglês, você fala português, você tem o dom de escrever, então usa a cabeça. Falei: ok, pai. Então foi o que eu fiz. Comecei a enviar notícias por e-mail, no princípio para 20 pessoas, a lista cresceu para 500, aí eu comecei a gravar e fazer como uma mini edição de notícias de rádio. Em Uhum. pouco tempo estava sendo transmitida em rádios AM e FM no Brasil, começando com Aracaju, Sergipe, que foi a primeira rádio a pegar essa edição de notícias que eu fazia. É, fora esse Tu chegaste a programa, fazer alguma escola de jornalismo aí? O que que tu estudaste aí como eu no curso estudei, profissionalizante? depois que eu comecei a fazer isso, então eu fui estudar jornalismo na escola de jornalismo da Universidade Aberta de Tel Aviv, ou a Universidade Popular de Tel Aviv. Uhum. Então, eu primeiro comecei, aí o meu professor de jornalismo, que é jornalista do jornal Yediot Ahronoth, era, na época, ele me disse que eu não vou, não, como é que ele disse? Você não veio estudar, você veio afiar o lápis. Falei: isso mesmo. E realmente é uma paixão. Rádio já é paixão por causa do meu pai, que desde pequena me levava para os programas de rádio dele. Mas o jornalismo uma coisa necessária, justo para o que eu estou fazendo hoje também. É como dizer, colocando se fosse um general, né, no exército, colocando As eh, estrelas, as os estrelas. galardões. Pois é, para ter direito de falar como falo e fazer o que faço. E também Uhum. direito de entrada onde entro. E o segundo programa que eu tenho, fora esse de notícias de Israel em português, é, o segundo programa é numa emissora israelense, onde eu transmito em hebraico. Eu falo sobre o Brasil, a música Uhum. brasileira, a cultura brasileira, porque os israelenses amam o Brasil. Tem israelenses que conhecem melhor a música brasileira que muito brasileiro. Conhece a Nós história. temos cidades no norte e nordeste do Brasil onde o hebraico é língua corrente, né? Porque a afluência de israelenses, Uhum, judeus principalmente nessas praias, né? O Morro de São exatamente, Paulo, Trancoso, Jericoacoara e tal, exatamente. O é imensa. meu enteado, Matias, ele morou em Israel um tempo, e ele trabalhou com os israelenses, ou seja, no turismo, recebendo israelenses, na área de Itacaré, na Bahia. Uhum. Bom, fora tudo isso com jornalismo, eu também sou diretora de parcerias de uma organização, aqui em Israel, que está ligada ao Ministério da Defesa, Ministério da Educação, e nós fazemos atividades tipo extreme, essas de challenge, ou seja, de,
como é que é? Desafio? Subir, desafio mesmo, desafio físico, Sim, mas também para reunir grupos, para unir, ou a palavra seria talvez, entre aspas, unificar, grupos já existentes, por exemplo, empresas, por exemplo, grupos de escolas, e ultimamente nós temos trabalhado com viúvas e órfãos do exército, não os que já eram de muito tempo, os novos, sim. por causa da guerra, e também atividades para as crianças que foram evacuadas, das suas comunidades ao longo da faixa de Gaza, a comunidades judaicas, é claro, israelenses, foram evacuadas para os hotéis no Mar Morto, ou em Eilat, ou Jerusalém. Então, nós fazemos essas atividades também como para alívio. É, isso é parte do que nós fazemos na nossa organização. Essa migração temporária de israelenses do sul de Israel para muitos deles foram para Galiléia, né, e outras partes do Estado de Israel. O número que se ouviu aqui é de cerca de 130 mil pessoas, é verdade isso? Esse é o número? Exatamente. Agora, não é só da Galileia, não, não é só do sul. Como o Hezbollah também atacou o norte de Israel e tem Sim, intensificado, então as pessoas das comunidades ao longo da fronteira de Israel com o Líbano, no norte, também também foram. tiveram que. Nós dizemos assim, é como refugiados dentro do seu próprio país, Uhum. porque o número chega a mais que O 150 interessante mil. é que nem o Hezbollah, nem o Hamas mandaram avisos, né, para que a população de Israel evacuasse, né? Quem costuma fazer isso é Israel para os seus inimigos, né? Em algo que eu considero imoral, né? Eu acho que a gente não avisa o inimigo quando vai atacar, mas já que Israel sofre tanta pressão política e jornalística, midiática, né? Quando se defende, então dá para entender por que Uhum. que o exército de Israel, que é muito superior aos seus inimigos, faz esse tipo de altruísmo, né? Quer dizer, se sacrifica para defender o inimigo, né? Muitos Exatamente. soldados israelenses morrem porque Israel não ataca com todo o seu poderio, né? Exatamente. Não só isso, Israel, inclusive, tem prestado tratamento médico. Os soldados têm dado primeiros socorros, tratamento médico, inclusive alimento, água, e até transportar pessoas, os palestinos da faixa de Gaza, de idade. Houve uma história incrível, há umas semanas atrás, que as famílias evacuaram o norte da faixa de Gaza em direção ao sul e deixaram uma mulher idosa que não podia caminhar, que era meio aleijada, não me lembro exatamente a situação. Deixaram ela para trás, simplesmente, ok, não pode caminhar. E os soldados israelenses encontraram um carrinho, colocaram essa senhora no carrinho e ajudaram ela a levaram ela até um ponto seguro. Encontraram também famílias com crianças e outras mulheres, eh, jovens, mulheres de várias idades, à beira da praia, sem água, sem comida. Os soldados israelenses, o inimigo, sim, deram água, deram alimento, ajudaram as pessoas a chegarem a um local seguro. Ou seja, esse Israel, até os cachorros de estimação que os habitantes de Gaza deixaram para trás, ou deixaram realmente assim, sem comida, até isso Israel tem tratado para ver a diferença. É, não precisa nem. Bom, é Não, Israel. é aquele negócio, é civilização versus barbárie, né? E certamente a civilização é representada pelas forças de defesa de Israel, né, contra Uhum, os bárbaros terroristas que representam o governo de Gaza, né? Porque não há, eu não uhum, sei como é que as pessoas veem a Israel. Eu acho assim que é muito um pouco de hipocrisia, né? Tu desconsiderar que os terroristas do Hamas são palestinos, né? Governam Gaza, foram eleitos pelos palestinos, depois, ok, deram um golpe de Estado, mas antes das eleições ocorrerem, e se diz hoje que se o Hamas concorresse às eleições na Cisjordânia, né, chamado West Bank, né,
ganhariam do Fatah, né? Porque tem o apoio maciço da exatamente. população setenta árabe, por cento. né? Se- Foi feita uma pesquisa, acho que semana passada, inclusive, eu falei algo sobre isso no programa, no Voz de Israel. Foi Uhum, feita uma pesquisa entre os habitantes da chamada Cisjordânia, nós aqui chamamos pelo nome bíblico, Judéia e Samaria. sim. Essa pesquisa estipulou que 70% dos palestinos da Judéia e Samaria, da Autoridade Nacional Palestina, que está localizada ali, 70% deles votariam no Hamas. Uhum, Só 10% dos palestinos da Autoridade Palestina disseram que as ações do Hamas, no dia 7 de outubro, e inclusive hoje, que ainda tem reféns israelenses lá, só 10% disseram que essas ações foram cruéis e não contribuem para a boa imagem dos palestinos. E adivinha o quê? Esses 10% não são muçulmanos, são uhum. cristãos. Era de se imaginar. Já que tu tocaste nesse ponto, Raquel, eh, me explica um pouco, assim, como Gaza, por exemplo, a gente sabe que é um território isolado, né? Ele é cercado totalmente, quer dizer, até o ponto em que as cercas foram violadas, né, pelos terroristas e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Mas como é que é o convívio do outro lado, né, lá na Judéia e Samaria? Como é que é o convívio entre os israelenses e o povo palestino, vamos chamar assim, que mora naquela região? Existe algum tipo de cooperação, de trocas comerciais, de convívio? É o governo de Israel que provê segurança, e justiça na região, ou existe polícia própria da autoridade palestina? Porque as pessoas dizem assim, né? Que Israel não pode controlar Gaza, né? Depois da vitória, vai ser muito difícil controlar Gaza e tal, mas Israel, de certa maneira, controla, né? O lado ocidental, né? O lado oriental, né? Do Rio Jordão, né? Eh, como é que é essa relação, assim? Me explica um pouco, fazendo inclusive um comparativo com relação a Gaza, né? Em termos de povo, né? Porque governo a gente já conhece. Bom, falando da comparação, Gaza é, é realmente um enclave relativamente grande em termos, em comparação com a área de Israel, mas é pequeno. É Sim. pequeno se você olhar assim aos olhos geograficamente do mundo, mas essa parte foi evacuada por Israel em 2005. Os colonos judeus que estavam ali, que tinham inclusive plantações e todas as estufas e Pequena dali indústria. pequenas indústrias, mas também principalmente agricultura e floricultura. Uhum. Quando Ariel Sharon, em 2005, evacuou a pequeníssima parte da faixa de Gaza onde estavam os colonos judeus, a ideia era que, ok, vocês palestinos têm a faixa de Gaza, nós não governamos, façam o que quiser, aqui tem inclusive plantações, façam tudo, usem. A primeira coisa que eles fizeram foi destruir tudo, ou seja, não colheram as plantações, não usaram os alimentos que estavam ali prontos para eles, isso na faixa de Gaza. Já na Judéia e Samaria, se alguém pensa que os palestinos que estão ali são moderados, é só porque eles são controlados. Claro. Sim, sim, Israel controla militarmente o perímetro ao redor da Autoridade Nacional Palestina. Mas Israel, o exército de Israel entra nas cidades palestinas se é necessário, por exemplo, fazer prisões prender suspeitos de terrorismo, como foi o caso desde o princípio da guerra. Mais de 1.000 palestinos da Judéia e Samaria, principalmente da cidade que é considerada o ninho de vespas, que é Jenin ou Jenin, Janin. também Nablus, que o nome também seria Siquém, é outra cidade Interessante, que é, interessante falando em Jenin, eu vou te interromper de vez em quando, assim, para não tem problema. explorar, né?
Ok. Jenin, as pessoas falam que é um campo de refugiados, mas tu olha, é uma cidade, né? É uma cidade melhor do que muita cidade brasileira. Tem um campo de refugiados dentro de Jenin, ou seja, tem a cidade de Jenin, que é grande como se eu comparar, quem sabe, do tamanho da querida Porto Alegre, e dentro dessa cidade tem o campo de refugiados, assim como na faixa de Gaza, tem a Uhum. cidade de Gaza, tem várias cidades e bairros ao longo da faixa de Gaza e tem campos de refugiados. Agora, é muito interessante, por que teria um campo de refugiados palestinos dentro de uma cidade que é da Autoridade Nacional Palestina? Óbvio, né? A resposta é óbvia, né? Tu quer dar, o que é que eu tenho? Propaganda. É Óbvio. claro que o mundo árabe é, quer muito ter os refugiados palestinos. É muito importante para a propaganda anti-Israel por parte deles, inclusive dos próprios palestinos. São os mais é, menosprezados, odiados, inclusive, dentro da própria Autoridade Nacional Palestina. Agora, voltando a E quem serve, e controla, serve também como para angariar fundos das Nações Unidas, né? E dos países da Comunidade Europeia, Estados Unidos, etc., né? Quer dizer, havendo exatamente, e o de que chega a refugiados, eles? vem Nada. dinheiro, né? Eles são realmente a galinha dos ovos de ouro da Autoridade Nacional Palestina, Que é mas corrupta até a medula. e isso é pouco, dizer isso deles é pouco. Agora, eles não recebem nada do que é arrecadado de todas as doações, não chega realmente a esses Eles que tu refugiados diz são os palestinos. refugiados propriamente, né? São aqueles pobres Sim, que servem de massa de manobra, né? Para que os seus líderes consigam enriquecer e morar em paraísos, né? Seja no Irã, no Catar, no Kuwait, ou, enfim, onde for, né? exatamente. Agora, não são poucos os refugiados palestinos da região da Judéia e Samaria que recebem trabalho dentro de Israel, ou seja, eles recebem permissão para trabalhar. Aqui trabalham em construção, em limpeza, em hotéis. Não são muitos dos palestinos da autoridade palestina, e sim refugiados, que é uma. Eu não sei por que realmente Israel, não sei dizer, se você me perguntar por que Israel escolhe, ou por que escolhem justamente a estes refugiados. Não, Mas, existe uma explicação, né? São cerca de 400 mil palestinos daquela área que trabalham em Israel, assim como tinha 20 mil de Gaza que trabalhavam em Israel, e a política que Israel estabeleceu é que se imaginava que, permitindo a prosperidade desse povo, os conflitos, a inveja, né, a raiva, o ódio sumiria. O que a gente viu que é falso, né? Porque muitos dos que trabalhavam em Israel, que viviam das oportunidades que os judeus, os israelenses, de um modo geral, em Israel ofereciam para eles, eles traíram a confiança do povo israelense, ou judeu, enfim, aqueles que ofereciam os empregos para fornecer informações detalhadas para que os ataques de 7 de outubro pudessem ocorrer, né? Então, esse é o motivo pelo qual o governo de Israel dá preferência para esse pessoal. isso, sim, esses da faixa de Gaza. Agora, na Autoridade Nacional Palestina, uma das coisas que existe uma instituição muito interessante que eh, já que eu volto ao meu trabalho, não de jornalismo, mas ao trabalho da organização onde eu estou, eu tive o privilégio de presenciar a primeira reunião, ou a inauguração, digamos assim, da Câmara de Comércio da Judéia e Samaria, que é Câmara de Comércio e Indústria de israelenses e palestinos. E essa Câmara de Comércio é especificamente dos chamados colonos judeus, ou seja, dos habitantes dos chamados assentamentos, eu chamo de comunidades, eh, israelenses na região da Judéia e Samaria, e empresários palestinos
também da Autoridade Nacional Palestina, da mesma região. Inclusive, Uhum. existe na cidade onde eu trabalho, que é a cidade de Ariel, que é chamada a capital da Samaria, existe ali uma área industrial onde as empresas naquela área industrial são tanto de judeus, muitos, inclusive, que vêm de Tel Aviv ou de outras cidades, para trabalhar na empresa ali, naquela região. É uma região Uhum. é, problemática, digamos assim, a região da Judéia e Samaria. Mas eles têm empresa ali, porque também o governo dá incentivos econômicos a empresas que abrem nessa região. Mas nessa área industrial, além das empresas israelenses, também há microempresas palestinas e colaboram, ou seja, os empresários não quem está no governo, não aqueles que não são, digamos aqui, digamos assim, eh, acadêmicos. Entre os palestinos existem muitos, o que nós chamamos em hebraico de academaim, pessoas da academia que têm um pouquinho mais de estudo, que entendem exatamente a situação. Então, de muitos desses, que são realmente a grande minoria, uma minoria massiva, eu sei que estou falando em contrários, mas é assim, dentro da Autoridade Nacional Palestina, até o ponto de serem perseguidos pelo governo da Autoridade Nacional Palestina. Uhum. Entre os terroristas da Autoridade Nacional Palestina, já houveram inclusive policiais que fizeram ataques terroristas contra israelenses. Agora, é uma região complicada. O convívio, para você ter uma ideia, quando eu viajo da minha cidade, que falo Saba, que está no Planalto do Sharon, centro do país, em direção a Ariel, eu passo pela estrada que se chama número 5. Depois de número 5, ela passa a se chamar Cross Samaria, ou seja, é a que atravessa o Shomron, a Samaria. E nessa estrada, depois da barricada, ou depois do posto do checkpoint do exército, muitas vezes do lado do meu carro tem carros palestinos. E às vezes eu estou num engarrafamento, na minha frente tem o carro com placas palestinas, do meu lado, atrás, ou seja, viajamos juntos na mesma estrada. É, eita, que símbolo, né? Mas eu não vou te dizer que eu não tenho medo às vezes, porque foi justamente nessa estrada, não nesse trecho, mas nessa estrada, que houveram vários ataques terroristas de palestinos que simplesmente saíram do carro e abriram fogo contra os judeus que estavam na estrada. Então é Bom, uma coisa assim, essa é uma história que vem desde 1920 e poucos, né? exatamente. Agravado a partir da Declaração de Independência em 1948. Uhum, Né? 5 horas depois que Israel declarou a independência, os árabes, inclusive os palestinos que moravam no recém-criado Estado de Israel, passaram a atacar os israelenses. Né? exatamente. Por outro lado, dentro de Israel, os chamados árabes de 1948, que são os árabes israelenses, que têm cidadania israelense, eh, que trabalham, vivem, onde o meu esposo trabalha no supermercado, tem uma maioria de trabalhadores árabes, uma maioria de chofés de ônibus que são árabes israelenses, não da Autoridade Nacional Palestina. Sim. E quando começou a guerra, se antes havia um pouco de tensão por causa das leis e da reforma judicial, que muitos estão contra, que Israel estava toda dividida nesse sentido, Uhum. inclusive entre nós mesmos, inclusive entre famílias, um era a favor, outro era contra. Os árabes israelenses não se pronunciavam, eles só queriam um, um item nas leis ou na reforma judicial para ser mudado, ou melhor dito, anulado, a chamada cláusula da nacionalidade. Uhum. É, porque essa cláusula, se é que estou lembrando bem o meu português depois de 40 anos, a tal cláusula da nacionalidade estipula que Israel é a nação do povo judeu e democrática, mas
Aí o que acontece com os outros que não são judeus? Que não são poucos. Então era a única coisa. Agora Israel tem os drusos, tem os árabes de 48 e tem os beduínos, que são três grupos diferentes. E tem um grupo bem pequeno, que são os Cherkessim, são os do Cáucaso, que chegaram da Rússia, são muçulmanos, falam russo e árabe, que é uma minoria. Então, com todas essas minorias, essa tal cláusula da nacionalidade poderia ser um pouco problemática. Mas quando começou a guerra, quando começaram os eventos depois de 7 de outubro, então os árabes israelenses realmente, pararam de falar contra Israel, segundo, não são todos, houveram os que falaram a favor do Hamas, mas também começaram a ajudar e entrar nesse mutirão de atos de solidariedade que são vistos em todo o país desde então, desde o dia, mesmo depois do dia 7, ou a partir do dia 7. Isso, E eles, isso, isso mostra para a gente, Raquel, o seguinte, que a gente sempre vê, por exemplo, na Argentina isso aconteceu, na Venezuela ia acontecer agora. Quer dizer, quando um governo está perdendo a sua credibilidade, né, perante a população, normalmente ele acaba criando um conflito externo para unificar o povo, né? Em Israel, a unificação aconteceu, mas não porque o governo resolveu criar um inimigo eh, específico, um bode expiatório, para unificar o povo, né, para sustentar um governo sem credibilidade. A união veio exatamente porque Israel foi atacado, né? Então, eu vi outro dia um videozinho de uma israelense árabe que teria criticado Israel e favorecido o Hamas. Ela foi intimada dizendo que ia ser deportada para Gaza e ela entrou em. Teve uma reação histérica, né, dizendo que ela não queria de maneira alguma, que estava muito bom ficar lá em Israel. Quer dizer, é fácil tu falar contra aquilo que te proporciona uma vida decente, né? Por causa de uma ideologia qualquer, seja ela religiosa ou seja ela secular, né? uhum, Então, esse convívio, porque a gente sabe que com a declaração de independência de Israel houve a evasão de 700 mil árabes, né, praticamente da área do Estado de Israel, e cerca de 160 mil ficaram, né? Hoje são cerca de 2 milhões, né, de árabes israelenses que vivem em Israel, é 20% da população. uhum. O convívio dentro do Estado de Israel, como tu fazes aí no teu dia a dia, é normal, é tranquilo, mesmo nessa época de guerra. Exatamente, com os árabes israelenses, porque que não temos outra alternativa. Esse é o país no qual nós vivemos, é o país no qual eles vivem, trabalhamos, ou seja, ou convive ou vai embora. Não Uhum. nós, eles. E muitos deles têm realmente apoiado de uma forma assim muito interessante. Olha só o que aconteceu. Logo no princípio da guerra, o dono de uma loja de bicicletas da cidade árabe de Tira, que é a cidade vizinha à minha. A cidade árabe israelense, ou seja, está dentro do território israelense, não do território da Autoridade Nacional Palestina. Ele resolveu doar bicicletas para as crianças que foram evacuadas das comunidades ao longo da faixa de Gaza. Apesar do que eu falei antes, ainda tem aqueles dentro das comunidades, das cidades árabes israelenses, que, ok, não vamos apoiar o Hamas, mas não vai tão longe como que para apoiar os israelenses. Então, o que que fizeram para esse senhor? Ele doou as bicicletas, 50 bicicletas. No dia seguinte, queimaram a loja dele, incendiaram, destruíram tudo. Ele recebeu ajuda do governo, recebeu ajuda de muitos empresários israelenses, conseguiu, inclusive, do seguro, reconstruir uma loja. Não, não na cidade dele, aqui na minha, Kfar Saba. E ele está tendo muito sucesso, e está sendo muito apoiado, porque apesar de que os árabes, novamente, os árabes israelenses não apoiam o Hamas, na grande maioria, eles
Não exatamente dizem vamos apoiar, apoiar Israel. Existem muitos que o fazem, como esse senhor. Outros vão e tem restaurantes, por exemplo, muitos restaurantes em Israel, inclusive em cidades israelenses, pertencem a árabes Claro, israelenses. Eles vão e fazem comida. Uma das coisas que os soldados até disseram: parem, não queremos mais comida. Mas esses restaurantes vão e levam comida para os soldados é, que estão lutando na fronte. Não entram dentro de Gaza, sim, quando eles sim. saem, ou nas áreas de concentração antes deles entrarem no campo de batalha, tanto no norte como no sul. Então, e isso também tem acontecido. Mas também não esquecemos que entre os árabes israelenses existem os que estão servindo no exército de Israel. Eles não são obrigados, eles se voluntariaram para servir. Os que estão obrigados a servir, que é mandatório servir no exército, são os beduínos e os drusos, além, é claro, dos judeus. Mas os beduínos e os drusos que têm o serviço mandatório também perderam muitos soldados. E os muçulmanos, árabes, israelenses, que o serviço militar não é mandatório, não é obrigatório para eles, também alguns deles servem no exército. Inclusive, tem um que quem acompanha os vídeos e coisas de Israel deve ter visto o nome dele, Yosef Haddad. Ele é árabe, muçulmano, israelense, serviu no exército, só não está no serviço de reserva porque ele não pode, porque ele foi ferido num combate há uns anos atrás. Mas ele está fazendo um belíssimo trabalho de advocacia pró-Israel, ótimo trabalho enfrentando aos muçulmanos e aos pró-Hamas, por exemplo, nas universidades dos Estados Unidos e outros locais, e aqui também. Eh, e pelo Os fato. difamadores, né? São os difamadores que É, fazem de tudo para perverter a realidade e num ato antissemita, no meu modo de entender, ou antisionista, para mim é a mesma coisa, acabam tentando criar narrativas para convencer a população ignorante, né, ou recalcada, de que a culpa de tudo isso que está acontecendo é dos judeus, né? pois é, e são essas pessoas, como o Yosef Haddad e um outro que esqueci o nome dele, que por falarem árabe e entenderem exatamente a mentalidade muçulmana e a mentalidade árabe, porque não é a mesma coisa que um israelense judeu fala árabe, entende, não vai entender até o fim a mentalidade. Mas um que veio de dentro, esse sim, entende, pode falar contra, pode dar o contra. Como é o exemplo Como do conhecido filho do Hamas, né? exatamente, e há pouco tempo eles dois se reuniram, o Yosef Haddad e o Mussab Hassan se reuniram em Nova York, eu acho que foi em Uhum. Nova York, e justo tem sido assim uma fronte de guerra contra os difamadores de Israel, algo muito importante, muito impactante. Deixa eu te E perguntar uma coisa, assim, para falar mais sobre a vida cotidiana, Israel. Como é que a guerra afetou o fluxo de turistas ou de visitantes ao Estado de Israel, porque tem parentes, amigos e tal morando aí? Como a economia, assim, teve uma repercussão com relação também a esse evento? Como é que está a vida em Israel nesse sentido? bom, começando com o turismo, realmente o turismo caiu em outubro. Geralmente é a época de um grande influxo de turismo em Israel. Ano passado, Israel teve mais de 330 mil turistas entre outubro e novembro. Este ano foram, segundo os dados do Nacional de Estatística, 90 mil somente. Agora, não é turismo de turismo. A maioria Sim. das pessoas que entraram com visto de turista em Israel são jornalistas ou outros visitantes, inclusive bem famoso que acho que ainda está por aqui, Jerry Seinfeld, e outras personalidades como ele, também senadores, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, pessoas assim, são os turistas
que tem entrado em Israel justo para ver de perto o que aconteceu, e ser uma voz. Primeiros ministros ou ex-primeiros ministros, tanto da Inglaterra como da Nova Zelândia, da Austrália, e também estiveram aqui, E pessoas que e se voluntariam para congressistas trabalhar, as pessoas que se voluntariam para trabalhar já voluntários. na Sim, agricultura, sim, ou sim, sim. enfim, Isso sim, também, principalmente dos Estados Unidos, são as pessoas que têm vindo como voluntários, não só dos Estados Unidos, não exclusivamente de lá, mas principalmente de lá. Inclusive, um caso muito interessante que aconteceu, foi muito divulgado, falado aqui, é o caso de uns fazendeiros lá do Texas, que vieram sei. com o chapelão e tudo, e se voluntariaram na colheita, nas comunidades lá ao longo da faixa de Gaza, ou Uhum. seja, nas comunidades israelenses na fronteira, né, com a faixa de Gaza, mas não só, é, também da Alemanha, chegaram Quer dizer, turistas para lidar, por exemplo, com os idosos. se algum brasileiro quiser passar um tempo a Israel para ajudar cobrindo, vamos dizer assim, os cargos, né, o trabalho Uhum. daqueles que estão hoje lutando, podem, né? Não é difícil. Podem, podem. Existe, inclusive, uma organização no Brasil que essa é a missão deles, trazer voluntários. A organização se chama Sarel, depois eu posso passar o contato. Eu, inclusive, tenho contato com a diretora da Sarel no Brasil, Uhum, a Ju, porque é importante. E não é só na agricultura, tem outras áreas. Alguém me perguntou que área prática nós poderemos ajudar Israel. Olha, Israel é uma nação em trauma, trauma pós-trauma. Eu falo agora para os profissionais, por exemplo, psicólogos, psiquiatras. eh, Israel está em falta de psicólogos e psiquiatras, grande falta. Ou seja, agora nós estamos vendo o quanto é necessário e o quanto quase não tem. É, muitas pessoas estão precisando de tratamento também desse tipo. Então, uhum, eu até vou dizer assim, diretamente, a você que é trabalhador da saúde mental e emocional, olha, precisamos de você. Entre em contato, porque é realmente uma necessidade grande. Inclusive, sendo um pouco prática, tem pessoas que concordam, inclusive, em fazer tratamento por Zoom. Então, você não pode vir a Israel, mas pode fazer tratamento por Zoom, pelo menos conversar. Tem muitos brasileiros aqui, uhum, que estão meio abalados. Existem psicólogos brasileiros aqui em Israel também, mas não estão dando conta. Toda essa área, eles não estão dando conta. Eu falo disso por causa do meu trabalho, que nós temos visto de perto essas pessoas que precisam. Então, uhum. é uma área assim de terrível necessidade. O nosso amigo, o Robert Schuller, que já fez comigo também um podcast, né? Poucos dias depois do massacre que aconteceu no sul de Israel, um ataque terrorista, ele está perguntando aqui sobre o ânimo da população e sobre o apoio às viúvas dos soldados. O que tem sido feito, indo de encontro ao que tu está falando agora, para que haja suporte a essas pessoas que tiveram perdas enormes, né? Não Uhum, apenas traumas, mas também a perda física, né, dos uhum. seus entes queridos. Como é que isso está funcionando? Como é que funciona em Israel? Bom, com relação ao ânimo da população, a princípio, quando houveram os ataques no dia 7, as pessoas realmente não sabiam o que fazer, é como, uau, fomos tomados de surpresa e a população ficou meio paralisada, até eu diria. Perplexa. E no dia 8, aí começou uma movimentação, uma mobilização nacional que eu nunca tinha visto desde que estou em Israel. Uma coisa assim, que muita gente diz, nunca aconteceu uma coisa assim. Rapidamente se organizaram grupos para preparar, eu já falei dos alimentos, comida, de roupas,
tudo que pudesse ser providenciado, por exemplo, para as pessoas que foram evacuadas das suas casas. É, se é roupa, brinquedos, os hotéis que não têm turistas, agora têm os evacuados, ou seja, Uhum. muitos deles, até certo ponto, deram hospedaram de graça, mas agora o governo é que tem fornecido o pagamento. E o ânimo das pessoas é "Yachad nenatzeach", junto venceremos, junto venceremos. Você vê isso em quase qualquer estabelecimento comercial, industrial, qualquer website que não tem nada a ver com guerra, juntos venceremos, juntos. É assim. Então, vemos esse ânimo nesse sentido. Inclusive, eu não sei se vocês podem ver, ok, isso aqui. Sim, isso aí todo mundo conhece aqui no Brasil, que está É, ligado no conflito. Isso é ligado às famílias dos reféns. Então, tudo que as pessoas podem fazer para falar todo o tempo dos reféns, apoiar as famílias dos reféns. E também temos feito, inclusive, todos os protestos para trazer os reféns de volta, e tudo que pode ser feito, muita gente tem se mobilizado em várias áreas. Com relação aos órfãos e às viúvas, não só do exército, mas também dos civis que Sim, morreram. as Mais, vítimas, né? as vítimas, mais de 1.200 pessoas, muito mais até já, com todos os que morreram depois também. Tem duas partes. Os que são civis, então, organizações como a Organização do Trabalho têm tomado conta, ajudado em todas as áreas possíveis, inclusive o que eu já falei de emocional, mental, que a pessoa tem que saber lidar, ou seja, não é que tem que saber lidar, temos que saber lidar com a ajuda para essas pessoas. E depois tem Uhum, a outra área que são as viúvas e órfãos do Exército, dos que caíram em combate ou dos que caíram no dia 7, é, ou que foram assassinados no dia 7 de outubro. Que aí há uma grande organização em Israel que se chama Yad Lebanim, ou em memória dos filhos e filhas nesse caso, que é composta, foi fundada, formada por famílias que perderam seus entes queridos nas guerras de Israel, ou seja, soldados, perderam em combate. E essa organização tem tratado de ajudar de toda forma possível as viúvas e órfãos do Exército. Sempre fazem esse diferencial. Você diria, "Ah, mas para que diferenciar?" Sim, tem diferença, porque também a forma da pessoa digerir o que aconteceu é diferente. Um foi ao combate e caiu em guerra sabendo que poderia acontecer. Outros são civis que estavam numa festa de música ou estavam em suas casas, não estavam lutando. É outro tipo de perda. Eles não sabiam que poderia acontecer, que eles fossem morrer nas mãos de terroristas. Não morreram em combate, sim. morreram. A pessoa em si não faz diferença, né? Todos são seres humanos, todos têm Uhum, seus propósitos de vida, têm suas uhum, relações familiares e afetivas. Não se deseja que nenhum deles morra, né? uhum, Mas existe uma diferenciação. Aquele que é civil, que não é combatente, tem uma expectativa, e aquele que é combatente tem outra expectativa. Mas uhum. também existe uma terceira análise, eu acho que a gente precisa fazer, que é a seguinte: é muito fácil para gente como eu, por exemplo, fazer uma análise da guerra olhando a questão contextual, né? Israel versus os terroristas de Gaza, né? Quer dizer, é uma abstração, né? Agora, para aqueles que perderam os seus parentes, amigos, familiares, enfim, sequestrados ou não, vítimas do massacre ou não, vítimas da guerra ali no fronte ou não. Isso é uma coisa pessoal, né? Não é uma abstração, é um fato, né? A pessoa vê a vida de alguém que lhe é caro encerrada, né? E tem que lidar com isso de uma maneira que possa superar essa perda, né?
A gente teve o caso aquele do pai da, é a Emily, né? É a Emily que Uhum. ele desejava que ela tivesse morrido para não estar nas mãos do Hamas. Depois É, ela viu-se que ela foi sequestrada, que ela estava viva e voltou. Imagina o conflito íntimo dessa pessoa, né? Tendo desejado a morte da filha para não sofrer nas mãos dos dos terroristas, terroristas, né? E depois, vendo que ela estava viva, obviamente a felicidade foi muito grande, né? Independente claro. do trato que ela tenha sofrido nas mãos Uhum. dos bárbaros, né? Que É, vivem lá em Gaza. exatamente. Um parênteses, Lidar, inclusive, nesse lidar com caso. isso é catastrófico. Exatamente. E olha só, nós, assim, de perto, eu tenho observado o meu chefe. O meu chefe tem dois filhos. O menor deles está dentro da faixa de Gaza, lutando. É soldado no que se chama o serviço ainda regular. O Uhum, filho mais velho dele foi reservista, tinha terminado o exército, fez o chamado, a parte do chamado passeio que eles fazem, né, depois do exército, os jovens aqui. Não fez muito, voltou e logo depois começou a guerra. Ele foi chamado e também se apresentou para o serviço de reserva e estava no norte de Israel, é, lá no posto militar em frente ao Hezbollah. O Hezbollah lançou um míssil justo contra o posto militar deles. Ele tinha capacete, não foi ferido gravemente, os amigos sim, mas ele sim foi ferido nas pernas, ainda está enfrentando um ferimento, ou seja, todo um tratamento. Mas o que deixou ele mais abalado foi o que aconteceu com os amigos, que ele, apesar de tudo, ainda teve a presença de pensamento, de mente, conseguiu pensar em como salvar os amigos e arrastá-los para o local seguro. Então, uhum, ele ainda está enfrentando isso, e eu vejo o que acontece com o meu chefe. O filho só ficou ferido, não gravemente, e ele tem encontrado assim formas de enfrentar o meu chefe, de enfrentar toda essa situação com o filho que está ferido, levar ele aos tratamentos e fisioterapia e tudo, e pensando no filho que está lá em Gaza, com certa ansiedade, mas por causa dessa ansiedade ele entra mais profundo na ação do que nós temos feito no trabalho. Ou seja, uhum. o que aconteceu com o filho maior, o que o filho menor está passando, é o que tem levado ele à ação. Já a esposa, claro, a mãe, mãe é mãe, e mãe judia é mãe judia, já é outra coisa. Então, há aquela ansiedade, que às vezes é paralisante. É o que eu tenho visto com muitas pessoas aqui, principalmente mães, que ficam paralisadas por causa da ansiedade. Então, há necessidade de tratar nesse sentido também. É, quem perdeu, quem não perdeu, quem pode ser, quem a gente não deseja aqui, mas que está a perigo de perder um ente querido, e também aqueles que têm os parentes feridos, porque nos ataques de 7 de outubro, também muitos ficaram gravemente feridos e estão hospitalizados. E E são nem mais falar, de 3.000 pessoas, né? sim, só naquele dia mais de 3.000 pessoas, e alguns que estavam desaparecidos porque estavam escondidos até serem encontrados e resgatados tirados do esconderijo. É, sim, e muitos falam ferimentos só físicos, não, também há os ferimentos emocionais, a Claro. trauma, pós-trauma, isso também conta como ferimento, pelo menos aqui em Israel. Não há dicotomia, né, entre o corpo e a mente, né? É um ente integrado que gera sofrimento de qualquer maneira, né? Não importa se é físico ou se é mental apenas, né? Uhum, exatamente. Me diz outra coisa, Raquel, assim, te deixando livre para comentar o que tu quisesse ainda, né? Nós estamos conversando aí
há quase uma hora já, né? Muito mais a gente poderia conversar, eu acredito. Mas de que maneira o exército de Israel conseguiu identificar, localizar e prender eventuais terroristas que, ao invés de voltar para Gaza, tenham se infiltrado no território israelense? Isso eu imagino que deva ter acontecido, né? Muita gente foi lá para a Judéia, Samaria, ou para outros kibbutzim, enfim. O exército tem notificado a população a respeito disso? Tem surgido as notícias de que prenderam o terrorista tal em tal lugar, etc., que participou lá dos eventos de 7 de outubro? Certamente. Bom, Israel prendeu só na área da Judéia e Samaria, especificamente, mais de 1.000 terroristas. Em Jenin, em si, quase 1.000. Ou seja, Uhum, e Israel identificou porque tem a inteligência, tem informação. Nos primeiros dias da guerra, também Israel prendeu 4 terroristas que tinham saído da faixa de Gaza, da chamada unidade Nubra, né, desses que fizeram aqueles ataques nos kibbutzim, prenderam eles num apartamento na cidade de Beersheba. Ou seja, não é que eles chegaram a Judéia e Samaria, eles se infiltraram mesmo. Agora, uhum, todos esses presos, todos eles também providenciam depois a informação que Israel tem, e alguns desses terroristas que foram presos, Israel fez o desfavor para eles, o favor para nós, de gravar e publicar as interrogações deles em vídeo. Por que é desfavor para eles? Porque voltar para Gaza claro, ou é para Judéia e traidor. Samaria já acabou. Está acabado. Eu, Então, eu espero que não tenha ninguém que possa acabar com eles, né? dentro das prisões isso pode acontecer. É, sim. Inclusive aconteceu um caso aqui que os palestinos dentro das prisões, um desses terroristas que foi preso, acabou sendo morto na prisão em Israel. O que os palestinos, ele apareceu assim, todo bateram nele, estava claro, tinham golpeado, e os palestinos dentro da prisão disseram que foram os guardas da prisão que bateram nele. Uhum, Do primeiro momento, ficou claro para quem tem o que meu esposo sempre diz, o meu esposo é uruguaio, ele diz, para quem tem 2 dedos de frente, está uhum, claro que não foram os guardas que bateram, foram os próprios prisioneiros, é uma calúnia, uhum. para trazer mais uma área assim para atacar Israel. E eles disseram: nós não entramos nessa área, não batemos, é uma calúnia. E, assim, cada vez mais claro que isso também acontece. E justo quem foi um dos prisioneiros que foi visto num vídeo cantarolando e dando informações. E eu acho que não vai ser o último, mas sim, informação que Israel tem chegado exatamente a certos terroristas através desses que foram presos, mas não só. É, Semana passada, o porta-voz do Exército declarou assim abertamente que tem usado também inteligência artificial na guerra na faixa de Gaza, o que tem facilitado muita coisa, por exemplo, chegar ao grande túnel que foi encontrado. Há vídeos que foram encontrados do irmão de Yihya Sinwar viajando num carro enorme dentro do túnel. Dentro do Então, túnel. Ah, eu vi. e um trator, inclusive, viajando dentro do próprio túnel. Então, esses vídeos foram encontrados também usando serviço de inteligência, usando inteligência artificial e os prisioneiros, aqueles terroristas que já foram presos e que estão aqui. Inclusive, outra informação que foi dada, Sim. assim, em Câmeras, foi o diretor de um dos hospitais na faixa de Gaza, que disse abertamente no interrogatório que sim, ele sabia que o hospital dele estava sendo usado como base militar do Hamas, que não só ele sabia, ele mesmo tinha sido recrutado e todos os funcionários do hospital tinham sido recrutados pelo Hamas.
e pela ala militar do 16 Hamas. médicos, né? Parece que faziam parte desse No mínimo, recrutamento, né? É. no mínimo, isso só nesse Agora, hospital. eh, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Eu gosto muito de todos os que se manifestam. Um que eu mais gosto, que eu mais assim, me identifico em termos de ideias prospectivas, né, para esse conflito, é o. Até eu queria saber de ti o que que tu acha dele, assim. É o ex-primeiro-ministro, o Naftali Bennett, né? Eh, Pelo menos eu estou pronunciando como eu acho que deveria ser. E ele faz uma relação, no meu entendimento plausível, com o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha e com o Japão, né, que foi vencer até a rendição incondicional desses dois países e depois um período de erradicação da ideologia que moveu aqueles dois povos a fazerem o que fizeram, né? Então, ele defende que Gaza seja que em Gaza o Hamas seja erradicado, né? E que haja um processo de reeducação dos jovens ao longo de alguns anos, para que a próxima geração não tenha o ódio na sua alma, né, dos judeus, né? Quer dizer, ou seja, desnazificar também Gaza e talvez até a região ali onde que é governada pela autoridade palestina, né? Que a gente sabe que tem escolas que educam os palestinos de lá para odiarem os judeus como os nazistas odiavam, né? Então, eh, eh, eu queria saber de ti como é que o que que tem se discutido aí em Israel que não tem ainda sido propagado, porque existe um foco na guerra agora, né? Ainda não se venceu o Hamas como deveria. Então, tu não vai Uhum, discutir o segundo passo sem ter cumprido o primeiro, né? Mas deve haver discussões, eu acho, e de que maneira os países que Israel tem acordos de paz, né? No caso, os acordos de Abraão, com Emirados Árabes, o próprio Egito, Jordânia, enfim, de que maneira se implementaria essa migração de um país bárbaro, que é Gaza, para um país civilizado, que poderia ser Gaza, né? Israel vê com bons olhos governar Gaza temporariamente para que haja essa modificação, ou sozinho ou aliado a países árabes. Como é que é visto isso? Já que existe a experiência de Israel lidar e controlar com os palestinos da Judéia e da Samaria. Bom, é complicado. Aqui, inclusive, existe uma divisão dentro do próprio governo de Israel com relação a isso. Existem ministros, como o próprio Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, o ministro de Segurança Interna Nacional, Ben-Gvir, que é um extremista direitista, que é contra ter qualquer presença árabe dentro de Israel, mas isso é outra coisa, já é outro extremo. É, e que tem falado, por exemplo, de recolonizar, ou seja, trazer de volta os colonos judeus para a faixa de Gaza. Isso é uma coisa que, ao meu ver, Raquel, é meio impossível. Benjamin Netanyahu tem dito que ele não vai deixar que ninguém governe a faixa de Gaza, porque não vamos ver um outro Oslo, os acordos de Oslo que justo Sim, estipularam o os que dois temos estados. os dois estados. Que isso não vai acontecer enquanto eu estiver aqui. Bom, ele está em perigo de ser Demitido, demitido devido a outras causas. claro. É, mas isso realmente é um conflito interno. É, o que tem sido falado dentro de Israel também, mas não só, é que, por exemplo, Israel poderia controlar militarmente a região, assim como tem controlado ao redor da Autoridade Nacional Palestina na Judéia e Samaria. Então, poderia controlar nessa área, na faixa de Gaza. Civilmente, ou seja, toda a área civil, tem que ser outro controle, tem que ser outra, e não pode ser a Autoridade Nacional Palestina, isso para nós está claro, até para os mais esquerdistas dentro de Israel, que são a favor da tal solução dos dois estados,
Os Estados Unidos têm falado, quem sabe nós podemos controlar civilmente toda a área civil e administração civil da faixa de Gaza. Aqui já houve quem falou, eu acho, não foi Bennett, mas foi alguém próximo a Naftali Bennett, que, quem sabe, os Emirados Árabes poderiam controlar a administração civil da faixa de Gaza, o que seria um pouco coerente. Até mesmo o Egito. Só que o Egito disse: não, 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 não. Nós temos o Egito e ficamos por aqui. Inclusive, Não, eles eles bloquearam. eles já não dão conta do Egito, né? O Pois governo do é, Egito não dá conta. inclusive, Agora, o governo dos Emirados Árabes poderia transformar Gaza numa Abu Dhabi ou no Dubai, né? A gente vai para exatamente. Dubai e vê que a ocidentalização daquela região é visível, né? É Até evidente. mesmo Bahrein, até mesmo o Catar poderiam controlar a administração civil da faixa de Gaza. Militarmente, eu ainda acho que Israel teria que controlar. Claro, eu também acho, Isso, porque tu não vai botar um exército de árabes dentro de Israel, porque Gaza exatamente. fica dentro de Israel, né, geograficamente, não tem como. Geograficamente é. Ou É seja, é como um pequeno, É uma como pequena ferida Canoas, ali. é como Canoas em relação a Porto Alegre. É, digamos, exatamente, que dizem que é outra cidade, mas está dentro. É, ok. E qual é a tua visão a respeito disso? Como é que tu, analisando todas essas possibilidades, qual, na tua opinião, seria a solução mais viável e consistente? Na opinião da Raquel, que vive aqui, que tem um filho de 11 anos, que eu espero que não chegue a servir no exército, não precise servir no exército por mandatório, pelo menos que não sirva numa guerra. Na minha opinião, eu acho que realmente uma boa solução seria esses países e quem sabe não só um país, como Emirados Árabes, quem sabe os países dos Acordos de Abraão, como Bahrein e Emirados Árabes, pudessem controlar toda a administração civil da faixa de Gaza. Mas antes deles poderem fazer isso, realmente Israel precisa chegar ao ninho à víbora, ou seja, à cabeça do Da Hamas. serpente, sim, o ninho da serpente, né? Mas não é, mas o problema é que eles não estão aqui. Tem um deles que está aqui, que Israel está procurando e que é Sinuar. Mas e os outros que estão lá confortavelmente no Catar ou em outras cidades, em Dubai, não sei onde? Na Turquia, É, no Irã. É pois que, na é. realidade, E esses? a gente nem falou no Irã aqui, né? E o Irã é, na realidade, o O grande Irã mentor, né, quem de todos esses financia, atos bárbaros. quem financia o Hamas, quem financia O o Hezbollah, Hezbollah e quem financia os Houthis lá no sul, que no Iêmen. tem atacado as embarcações que trazem mercadorias, não só para Israel e não Sim, no só Mar de Vermelho. Israel, É. todo o comércio mundial está meio a ponto de ser paralisado, Não, porque ali é o acesso do canal de Suez, né? exatamente, é por ali que saem as embarcações que sai o comércio, a indústria, ou seja, todo o comércio mundial passa por ali. E eles estão atacando não só Israel, então não é à toa que os Estados Unidos formou a coalizão que formou, existe naquela área. Mas voltando à faixa de Gaza, eu acho que depois de erradicar o Hamas da faixa de Gaza, outro trabalho precisa ser feito, é o trabalho de reeducação, não só das crianças, dos adultos também, Sim, claro. porque tem muita gente que cresceu com tanto ódio que leva tempo a ver a realidade. É o que está acontecendo com alguns civis de dentro da faixa de Gaza, que de repente, ao se darem com os soldados da forma como eles estão tratando, lembra que eu falei que eles deram alimentação, que ajudaram, remédios e tudo, eles mesmos, de repente, estão vendo: opa, meu negócio, meu inimigo não é o exército israelense, não é Israel. Olha como eles estão me tratando isso, e tem sido visto em câmeras, por exemplo, na televisão Al Jazeera.
do Qatar, que de repente, quando os civis começam a falar essa verdade, vamos cortar aqui a transmissão, sim. mas já foi ao vivo, já foi. É, Então, a gente vê o exército de Israel fornecendo mantimentos e o Hamas roubando os mantimentos enviados pela ajuda humanitária, né, para uhum. manter os seus Os terroristas vivos, seus, né? os seus. E É, eles disseram, o porta-voz do Hamas mesmo disse, quando quando perguntaram o que passa, por que os civis da faixa de Gaza não podem se esconder nos túneis? O que foi que ele disse na entrevista na TV Sky em árabe? Ah, os túneis são para nós, para o Hamas. Os é civis para são proteger problema o da ONU. Hamas. É, Os civis são problema da ONU. da ONU e do exército de Israel. Pois é, O, Me diz uma coisa, me fala um pouco mais do Bennett. Como é que foi o governo dele, quando ele estava aí? muito curto. E faz pouco tempo, né? Ele ficou um ano, nem Nem, isso? nem um ano, nem chegou a um ano. Ou seja, o governo dele foi em conjunto com Yair Lapid. Agora, era uma coalizão meio estranha, porque a coalizão de Bennett com Lapid, tendo direitistas como Bennett, direitistas nacionalistas como Bennett, e esquerdistas como o Partido Trabalhista, o Partido Meretz, que é um Não partido. tem como dar certo. Não tem como dar certo. E Yair Lapid, que é mais ou menos um centro, a ideologia, ou o que uniu esses partidos, foi uma coisa, foi uma pessoa, Netanyahu. Porque a ideia deles era: nós precisamos formar um governo para que Netanyahu não seja. Só que não Sim, deu certo. Bennett, ele fez um bom trabalho enquanto esteve, mas ele precisou se demitir porque teve uma lei que de jeito nenhum o governo dele, o governo, os partidos de coalizão que estavam com ele, deixariam aquela lei passar ou ser reestendida. É uma lei que estipula quem tem tudo a ver com as leis civis, administração civil da Judéia e Samaria, das comunidades judaicas na Judéia e Samaria. hum, E a cada quantos anos, 5 anos, se não me falha a memória, essa lei tem que ser estendida, tem que ter uma extensão renovada. renovada. Só que não foi. Então, ele disse: bom, se eu não posso, se isso não vai acontecer, eu me retiro do governo para que e vamos a eleições. E foi o que aconteceu. Ele se retirou, e Lapid ficou realmente pouquíssimo tempo no governo, depois dele, porque era um governo de rotação, de rodízio, né? E fomos às eleições. Mas não tinha como dar certo. Enquanto ele esteve, ele fez um bom trabalho. Hoje em dia, ele não está na política, mas se pronuncia. O partido dele foi um grande fracasso para ele, porque Hum, foi um partido que nunca na história, um partido com 5 mandatos, teve um primeiro-ministro. Então, foi assim uma coisa bem armada, só para que Netanyahu não fosse primeiro-ministro. certo. Muito bem, então, Raquel, acho que a gente pode parar por aqui hoje, mas para que a gente possa, em Ter breve, voltar mais. a conversar, ter mais o que falar. Vamos esperar a guerra evoluir também para a vitória final, né? Eu não acredito que Israel pare até a vitória final, espero que não pare. E desejo a ti, a todos os israelenses, força, tranquilidade, paz depois da vitória, né? Depois do ato de justiça que é preciso ser feito, Isso, recuperando os reféns, se possível, e a gente torce para que isso aconteça, e também levando a justiça onde ela deveria estar, né? Que é no enfrentamento desses bárbaros terroristas que, no meu modo de entender, tem que sofrer pena capital, né? Como já estão sofrendo, né? É isso aí. É, te deixo aí alguns minutos para as tuas considerações finais. Falei agora como jornalista, né? Jornalista que fala assim, né? sim, pois é. Então, novamente, eu quero te agradecer, Roberto, por essa oportunidade. Foi muito bom poder falar de tantas coisas sobre a nossa realidade aqui.
E eu quero dizer para você, continua o trabalho que você tem feito, você está recrutado, eu já te escrevi comentando num post teu. Então, para aqueles que perguntam o que podem fazer por Israel, façam o que o Roberto está fazendo. Procurem saber a verdade para poder refletir e falar a verdade dos acontecimentos aqui em Israel. É muito importante o seu apoio nesse sentido. Se você quer mais detalhes, inclusive sobre como se voluntariar, escreva, pode escrever, procure aí no meu Instagram, depois o Roberto coloca, junto com o vídeo, e Ok. saber a verdade e divulgar a verdade é a primeira coisa que você precisa fazer. E novamente, faça como o Roberto. Uhum. Divulgue e discuta e não tenha medo. Eu sei que tem tido muitos atos de antissemitismo, inclusive no Brasil, mas eu acho que a gente não precisa, não pode ter medo de Não, falar a pelo contrário, a verdade. gente tem que enfrentar, dizer o que pensa, né, Uhum, com essas premissas, né? Falar a uhum, verdade baseado na realidade objetiva, analisar logicamente os fatos para chegar a conclusões integradas que são que fazem com que a verdade predomine, né? Por sinal, uhum. eu não te agradeci pessoalmente, agora falando aqui contigo, eu quero te agradecer a indicação lá no The Times of Israel, né, que eu tenho mandado de vez em quando um artigo lá no blog que eu criei, que me autorizaram. Espero que tenha tido alguma repercussão, eu não sei, não estou aí para saber, mas é isso aí. Temos que trabalhar para que Israel supere todas essas adversidades, para que o mundo veja que o antissemitismo é uma praga que precisa ser combatida permanentemente, né? E como eu disse no meu artigo que foi publicado hoje na Zero Hora, não se pode dar chance para o mal, né? Que o mal aproveita. Então, a luta contra o mal, ela tem que ser permanente e todos aqueles que estão do lado da razão, que estão do lado da realidade, devem enfrentar o mal com todas as suas forças, né? E é isso que eu e tu estamos fazendo. Então, muito obrigado mais uma vez. E depois tu me manda, por favor, os dados aí para que as pessoas que quiserem colaborar com os israelenses que sofreram essa tragédia possam entrar em contato e se voluntariar, tá? Tá bom. Muito Beijo obrigada. para Um ti, beijo. Raquel. Obrigado. Beijo para ti. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.